O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor que vos Um só. Por isso, quem participa deste primeiro dia, a quinta-feira santa, deve participar dos outros dois: a sexta da paixão e o sábado santo, em preparação para o domingo da ressurreição. É claro, em vista dessa pandemia, nem todos vão poder participar ou dos 3 dias, ou até mesmo de um só dia deste tríduo pascal, mas devem assistir e participar de forma piedosa, mesmo pelos meios de comunicação. 3 dias que se faz um só, porque celebramos o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E o tríduo pascal começa com essa missa da ceia do Senhor e do lava-pés, como ficou popularmente conhecida. É claro que o gesto litúrgico do lava-pés, mais uma vez neste ano, não será possível, devido à pandemia. Interessante, essa é uma das missas que a igreja
no seu direito canônico, não permite que nenhum padre a celebre de forma privada, somente em casos extraordinários, como foi no ano passado, né? A igreja estava de portas fechadas e o padre teve que celebrar a missa de portas fechadas na quinta-feira santa do ano passado. E isso devido à importância de que celebramos nessa missa, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. A igreja deseja que nesta noite o maior número de fiéis possam participar tanto da missa como da Sagrada Comunhão, comungando do corpo e do sangue do Senhor, se não tiver nenhum impedimento para isso, nenhum impedimento da igreja. Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia para que vivamos em comunhão com Ele, para que tomemos parte em sua vida divina e humana. Ele mesmo chegou a dizer para os discípulos: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. São João gosta de usar esse verbo permanecer para mostrar que tipo de união Jesus quer ter conosco. Permanecer não apenas como um estar próximo de Jesus, mas é deixar Jesus viver em nós, para que sejamos um só com Ele. Essa é a união que Jesus quer ter conosco. E essa união com Jesus, de uma forma tão profunda, como se tornar uma só carne com Ele, é uma espécie de união esponsal. Assim como Ele pede para que os casais unidos pelo sacramento do matrimônio sejam uma só carne, e que essa carne nunca se separe. É claro, para que isso aconteça, não depende de apenas um, né? Quando se fala da união conjugal, depende dos dois. Mas essa união que Jesus quer ter conosco é tão profunda que é como uma união esponsal. O esposo que quer desposar a sua esposa, que é a nossa alma. E essa união com Jesus, de uma forma tão profunda, só é possível pela Eucaristia. Sim, a igreja nos ensina que podemos nos unir a Jesus por sua palavra, podemos nos unir a Jesus pelo sacramento do batismo, pela confissão, pelos demais sacramentos, podemos nos unir a Jesus pela nossa devoção filial para com a sua Mãe Santíssima, ela nos une ao seu Filho amado. Podemos nos unir a Jesus pela comunhão dos santos, podemos nos unir a Jesus quando vivemos a caridade para com o nosso próximo. Mas na Eucaristia, essa união com Jesus é única e é especial, porque é uma união consubstancial. Na Eucaristia não está apenas a graça divina que Deus deseja nos dar, mas na Eucaristia está aquele que é o autor de toda a graça, o próprio Cristo. Jesus também disse para os seus discípulos: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida em si. Isso aqui está naquele longo capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta como aquele que é o pão vivo descido dos céus, e ele é bem claro para quem quer segui-lo, hein? Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida em si. E aqui Jesus não está falando da vida biológica que nós já temos.
Jesus está falando da vida com V maiúsculo, a vida do próprio Deus, a vida do próprio Cristo, o Cristo ressuscitado que quer viver em nós, unidos à nossa alma. Caríssimos irmãos, diante dessas palavras de Jesus, podemos nos perguntar: como pode um católico viver sem Eucaristia? Faltar os domingos, quando podem vir e não vêm. Deixar de receber Jesus como o pão vivo descido dos céus a cada domingo. Deixar de se confessar, porque a confissão sempre nos prepara para que as nossas comunhões sejam frutuosas, que nos unam mesmo a Jesus, porque se comungarmos em pecado mortal, não estaremos nos unindo a Jesus. Pode entrar na fila 1 milhão de vezes, pode se ajoelhar, pode receber Jesus com toda a fé, mas se comungar em pecado mortal, em pecado grave, ou fora da comunhão com que a igreja nos pede, não vai ter essa união esponsal com Jesus. O católico, mesmo que tenha algum impedimento da igreja, que não o permite participar da comunhão, deve fazer todo o esforço para procurar a igreja na pessoa dos sacerdotes, a fim de encontrar um caminho para voltar à Sagrada Comunhão. É claro, a igreja sempre vai pedir uma coisa de nós, porque só tem uma coisa que nos impede de comungar: quando a gente está deixando de viver algum dos mandamentos da lei de Deus de forma grave. Ou seja, o que nos impede de comungar é o pecado mortal. Então, seja qual for o impedimento que as pessoas tenham, a igreja vai apontar este caminho: deixar o pecado mortal. Eu já tive testemunhos maravilhosos de pessoas, mulheres e homens. Não estou falando daqueles que já têm uma família formada, entendam isso, porque a situação é mais complicada. Casais de segunda união, que já foram casados numa primeira vez e não deram certo, e se uniram numa segunda união, mas já tem a sua família formada. É um impedimento canônico que não vai possibilitar essas pessoas de comungar enquanto não resolver essa situação diante da lei de Deus e da igreja. Mas eu falo de casais que eram solteiros e que estavam vivendo relacionamentos, que perceberam que iriam colocá-los numa situação de pecado, ao ponto de impedi-los no futuro de comungar do corpo e do sangue do Senhor. Inúmeros desses casais deram esse testemunho para mim: padre, eu preferi terminar aquele relacionamento para não viver em pecado, para não me afastar de Jesus, porque eu preciso escolher Jesus em primeiro lugar na minha vida. Pessoas que descobriram o que é a Eucaristia. Não podemos viver sem Eucaristia. Na primeira leitura do livro do Êxodo, onde se dá a primeira Páscoa dos hebreus, onde Deus promete a Moisés que o anjo exterminador passaria no acampamento do povo e no meio dos egípcios, para libertar o seu povo do jugo da escravidão. E o povo hebreu deveria, por um mandato de Deus, matar um cordeiro macho, primogênito, ou seja, o primeiro do rebanho, sem defeito nenhum, e deveriam comer este cordeiro assado em família. E depois pegar o sangue do cordeiro
e ungir as portas das casas dos hebreus. E assim naquela noite, quando o anjo exterminador viesse, não passaria naquelas casas que tinha o sangue do cordeiro marcado nas portas, nos seus umbrais. Caríssimos irmãos, Jesus se fez este cordeiro primogênito do Pai, sem a mancha do pecado, sem defeito nenhum, imolado, e que com o seu corpo e o seu sangue, que podemos continuar recebendo na Sagrada Eucaristia, nos defende e nos salva dos ataques do demônio. Se um sangue de um animal, no Antigo Testamento, o sangue de um cordeiro, salvou o povo hebreu do anjo exterminador, o que será que não pode fazer em nossa vida o sangue do cordeiro imolado, que é o próprio Cristo, hein? Que continua se dando a nós na Eucaristia? A Eucaristia nos liberta do jugo da escravidão do demônio. No Catecismo da Igreja Católica se diz que a Eucaristia já é para nós penhor da glória futura. A Eucaristia já nos faz saborear as realidades do céu, as alegrias do céu, em meio às intempéries deste mundo, em meio às aflições deste mundo. A Eucaristia, penhor da glória futura, se faz viático para nós, para que não esmoreçamos neste mundo, em meio às lutas e provações da vida. O que significa a palavra viático? Estar em viagem, estar a caminho. O cristão deve viver neste mundo, se alimentando da Eucaristia e tendo essa consciência de que ele está em viagem, ele está a caminho para a sua glória futura, a caminho para a sua pátria definitiva, e ele não pode nem se perder deste caminho, pegando rumos errados, e o cristão também não pode nem esmorecer no meio do caminho e desistir de seguir adiante, porque nós temos uma glória futura que nos aguarda, a glória de Deus. Quando um enfermo já está em estado terminal, quase que um moribundo, agonizando, prestes a fazer a sua passagem deste mundo, se é um enfermo católico, que já tinha a graça de comungar, que teve a graça de se confessar, a igreja até recomenda que o sacerdote ou o ministro da Sagrada Comunhão leve o viático para este enfermo que já está para partir. E o que é o viático? Para um enfermo que já está prestes a partir deste mundo, é a sua última Sagrada Comunhão, é a última Eucaristia. Não porque aquela última Eucaristia vai salvá-lo, mas porque ao longo de toda a sua vida ele buscou viver em comunhão com Cristo, e assim aquela Eucaristia como viático vai preparar ainda mais a sua alma para o encontro definitivo com Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: quem estiver um dia nessa situação de já estar partindo para este mundo, e gostaria que o sacerdote ou o ministro da Sagrada Comunhão levasse o viático para você, levasse a última comunhão para você, levanta a mão. É claro que eu quero isso. Eu não quero morrer sem Jesus, eu não quero morrer sem aquele que eu busquei a minha vida inteira, porque eu preciso completar a minha viagem.
A Eucaristia é viático para que não esmoreçamos neste mundo em meio às lutas e provações, porque precisamos chegar ao final da viagem, precisamos chegar à vida eterna. Você que fica faltando missa aos domingos, vai que no meio da semana, você fora da comunhão com Cristo, sofre um acidente, uma enfermidade te leva de um dia para o outro. Como vai estar sua alma para o encontro definitivo com Deus? Por favor, não brinque mais com a sua salvação eterna. Deus não pode salvar quem não se alimentou dele, quem não o buscou com verdadeira fome do pão vivo descido dos céus. Esta noite é para que a gente redescubra quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para nós na Eucaristia? Como não lembrar aqui, ao falar da Eucaristia como viático, daquele exemplo luminoso do Antigo Testamento, do profeta Elias, depois que ele derrotou os falsos profetas de Baal, que trabalhavam a serviço da rainha Jezabel, isso no alto do monte. Agora a rainha Jezabel só deseja uma coisa: eliminar o profeta, e colocou todo o seu exército para perseguir o profeta. E Elias fugiu para o deserto, como Deus havia mandado. Foge para o deserto. No meio do caminho, Elias caiu numa profunda depressão, cansado no corpo e cansado na alma. Ele deita debaixo de um junípero, uma árvore, e ali ele fala para Deus: Senhor, não aguento mais este sofrimento, pode tirar-me a vida. O profeta desejou morrer, hein? Ele caiu num sono profundo. De repente, um anjo de Deus coloca do lado do profeta uma vasilha com pão e azeite e uma jarra com água, e acorda o profeta dizendo: levanta e come, pois você ainda tem um longo caminho pela frente. O profeta ainda voltou a dormir. O anjo mais uma vez despertou Elias dizendo: levanta e come, pois ainda tens um longo caminho pela frente. O profeta comeu aquele pão com azeite, tomou aquela água, e diz o livro dos reis que Elias atravessou todo o deserto, indo se refugiar no monte, aonde Deus iria se manifestar a ele. Caríssimos irmãos, entre o céu e a terra, entre a nossa vida neste mundo e a glória de Deus, a caminhada é longa, é difícil, é como um deserto árido, cheio de lutas, mas nós precisamos atravessar esse deserto. E como atravessar esse deserto sem o devido alimento, sem as forças do alto, que a Eucaristia pode nos dar, além da sua palavra? Em cada Eucaristia, Jesus fala para nós o que o anjo disse para o profeta, hein? Se você, no seu momento de ação de graças, e eu até quero ensinar isso brevemente, porque a gente percebe que o católico ainda não aprendeu a fazer uma correta ação de graças depois que comunga do corpo e do sangue do Senhor. Não é uma coisa sagrada que você recebeu, é Jesus, é a pessoa divina e humana de Jesus. Então, quando você comungar, ou até você que vai fazer apenas sua comunhão espiritual, Jesus leva a sério também a sua comunhão espiritual, hein?
Fique de olhos fechados. Esqueça da música. Para isso temos o ministério de música, né? Que vão estar cantando durante toda a comunhão, para que você esteja em diálogo com Jesus. Esqueça o seu vizinho do lado, a roupa que ele está vestindo. Esqueça a hora, porque essa hora que você comunga, você sai do tempo material e entra no tempo de Deus. E o tempo de Deus sempre será, em cada Eucaristia, o seu kairós para nós, o tempo da sua salvação. Há poucos dias atrás recebi essa notícia nas redes sociais. Um senhor idoso, acabou a missa, todos foram embora, a equipe litúrgica ficou para fazer o que nós estamos fazendo, né? Higienizando os bancos. Quando foi ver, o senhor estava de joelhos no banco, e o povo achou que o senhor estava fazendo a sua ação de graças. Continuaram limpando os bancos, começaram a balançar as chaves, achando que o senhor ia escutar, né? Ih, vão fechar a igreja, deixa eu terminar a minha ação de graças. Nada disso. Ele já estava com Jesus, morreu após comungar, de joelhos, naquele momento de comunhão com o Senhor. Quem é que não gostaria de morrer assim? Então, é assim que a gente deve fazer a nossa ação de graças, como se a gente fosse partir naquele momento para Jesus. Não tenha pressa de abrir os olhos. Eu sei que eu sou bonito, não tenha pressa de ficar olhando para mim, não. Olhe para Jesus, que está no seu coração, e ali converse com Ele. Será que não temos tantas coisas para falar com o Senhor neste momento? A minha família que eu tenho que entregar para Jesus, as graças que eu necessito para a minha conversão, vencer um pecado que está ainda me dominando, perdoar alguém que eu preciso de perdoar. É o momento de pedir essa graça para Jesus, rezar pelos pecadores do mundo inteiro, além de nós, pedir a Jesus que o amemos cada vez mais. Temos tanto para falar com Jesus, e tem católico que recebe a comunhão, vai para o seu lugar, quando faz uma ação de graças não dura 30 segundos, quando faz, porque a maioria nem faz, parece que não receberam Deus dentro de si. Somente a Eucaristia coloca Deus dentro de nós. Até a sua comunhão espiritual deveria ser para adorar a Deus. Se você não pôde comungar pelo sacramento, Santo Agostinho no século IV já ensinava para nós: não comungue o Senhor sem adorá-lo. Não tenha Jesus dentro de você sem adorá-lo, sem querer amá-lo cada vez mais, e entregar o seu coração para o Senhor. Só termine a sua ação de graças quando o padre dizer ou cantar: oremos. Aí é o momento de terminar a ação de graças dentro da missa, porque você pode continuar a sua ação de graças até mesmo depois da missa, porque em cada Eucaristia, Jesus, sabendo de nossas lutas, Jesus sabendo das nossas fadigas neste mundo, Jesus sabendo que muitas vezes também desejamos a morte, no meio de tantos sofrimentos, a gente acaba desejando sumir, desaparecer, ou fazer como o profeta Elias, colocar uma rede debaixo da árvore e ficar ali e esquecer de tudo. Jesus, sabendo do peso de nossos fardos, em cada Eucaristia Ele diz: levanta e come, se alimente de mim, porque você tem um longo caminho pela frente.
Você tem ainda um deserto para atravessar, e eu estou me dando a voz para que você consiga atravessar esse deserto. A cada dia, levanta e come, porque Jesus tem fome em se dar a nós, porque Ele sabe, se não estivermos unidos a Ele, não vamos conseguir atravessar o deserto deste mundo, e nem vencer este deserto. Mas a Eucaristia também, caríssimos irmãos, é o sacramento da caridade. Por isso que somente o evangelista São João não quis narrar a instituição da Eucaristia na última ceia, como fez São Mateus, como fez São Marcos, como fez São Lucas, e como fez o apóstolo São Paulo, que foi a segunda leitura de hoje, tirada do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Diferente dos evangelistas, São Paulo não conheceu Jesus em vida, sabemos disso. São Paulo teve o seu encontro com Jesus ressuscitado. São Paulo não esteve na última ceia como os apóstolos, mas na segunda leitura de hoje, ele fala que recebeu essa tradição dos apóstolos. Que tradição? Os ensinamentos de Cristo que os apóstolos anunciaram. E dentre estes ensinamentos, São Paulo recebeu dos apóstolos o anúncio da instituição da Eucaristia. E ele termina a segunda leitura de hoje dizendo: por acaso o cálice do Senhor não é a bênção que nos une a Deus? O corpo do Senhor não é o alimento para a nossa salvação? A tradição que eu recebi dos apóstolos, eu vos anuncio. Aí São Paulo fala sobre a instituição da Eucaristia, mas somente São João quis deixar de lado o anúncio da instituição da Eucaristia, mas para falar de algo que nenhum dos outros evangelistas falaram, que foi aquele gesto escandaloso que Jesus fez na última ceia, o lava-pés. Quando Jesus se levantou e, para a surpresa dos apóstolos, fez como um escravo fazia para com seus senhores, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia e um jarro com água e começou a lavar os pés dos apóstolos, lavou também os pés de Judas, beijou os pés dos apóstolos. E por que Pedro rejeita isso no primeiro momento? Porque Pedro sabia o que significava aquele gesto. Era aquilo que os escravos faziam para com seus senhores quando voltavam das ruas. Mas Jesus, trazendo para aquilo que foi a sua própria vida, vai ensinar para os apóstolos que aquele lava-pés significava o que ele faria no dia seguinte na cruz: doar a sua vida pela salvação do mundo, da humanidade inteira, fazer da sua vida um dom de amor pela salvação do mundo. Por isso que eu disse que a Eucaristia é o sacramento da caridade. Não qualquer caridade. Qualquer caridade, uma ONG ou qualquer outra ONG da vida pode fazer. A caridade que o cristão é chamado a viver é a caridade de Cristo. É a gente aprender a doar a nossa vida pelo bem, pela salvação de nossos irmãos. Por isso, quem se alimenta da Eucaristia nunca pode desistir de lutar pela salvação dos seus. Uma esposa
não pode se contentar em ver que o seu esposo ainda vive como um pagão. Um esposo não pode se contentar se vê que a sua esposa vive como pagã. Os pais não podem se contentar e ficar em paz com a sua consciência enquanto vê que os seus filhos estão longe de Deus, ou buscando religiões erradas. Enquanto nos alimentarmos da Eucaristia, precisamos lutar pela salvação de nossos irmãos, pelo rosário, pelas nossas penitências, nossos jejuns, nossas Eucaristias bem comungadas, nossas adorações ao Santíssimo, nossa caridade concreta em se doar pelo bem, pela salvação desses nossos irmãos. A Eucaristia precisa ser Cristo amando através de nós. E se a gente, em determinados momentos, sente dificuldade de amar o próximo, nem sempre é fácil. Dificuldade de perdoar o outro, nem sempre é fácil. Busque na Eucaristia, depois da confissão, o alimento da caridade, para que seja Cristo a dilatar o seu coração cada vez mais, para que seja Cristo a amar através de você. Se a Eucaristia não for alimento de caridade para nós, estamos comungando nossa própria condenação. Você recebe Jesus para se doar por aqueles que Deus se coloca no seu caminho, mesmo que eles não mereçam. Porque é fácil a gente se doar, né? Por aqueles que fazem o bem para nós, aqueles que são agradáveis a nós, aqueles que têm a mesma fé que nós temos, aqueles que fazem tudo para nos agradar. É fácil se doar por estes. Nunca esqueçamos que Jesus lavou os pés também de Judas. Jesus beijou também os pés de Judas, que foi um filho do diabo, que traiu o próprio Senhor. Mas Jesus amou Judas até o fim. A Eucaristia precisa ser alimento da caridade, para que Cristo ame cada vez mais através de nós. E assim Cristo estará continuando a salvar este mundo, através da caridade daqueles que sinalizam o próprio amor do Redentor no meio do mundo. Façamos essa pergunta para nós, hein? O que é a Eucaristia na minha vida? Será que eu estou mesmo fazendo valer esse tesouro tão precioso que os sacerdotes, em nome de Cristo, a cada missa nos oferece? O dom da Eucaristia, o próprio Cristo com seu corpo, sangue, alma e divindade, para ser alimento de salvação para nós? Será que eu estou honrando esse tesouro que Jesus deixou para a minha vida, para a minha salvação? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.